Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Muito bem, pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast, episódio 170 desse seu podcast falando sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fambonanet.com.br, do Spotify, iTunes, Deezer ou do carrinho de montanha-russa que representa as emoções do torcedor assistindo a partida do time. Eu sou Danilo Batista, seu host coberto em maple syrup para mais uma semana de podcast, e hoje a gente vai falar, claro, de mais uma vitória do Pittsburgh Steelers. É uma delícia fazer um programa nessa sequência vitoriosa. Steelers 38, Philadelphia Eagles 29. Para os comentários eu tenho a presença e retorno de Kaique Tomia. Muito boa noite, Kaique. Boa noite, Danilo, boa noite, galera. Mais uma vitória, mais uma semana aqui, feliz, né? Um programa animado, mas a corneta vai soar de novo, a gente sabe disso, muita coisinha aí pra falar, e nem só de alegria foi esse domingo, né? Perfeito, mas este homem que experimentou muitas das sensações de uma vitória e quase derrota, Germano Coutinho, muito boa noite. Boa noite, Danilo, bom dia, boa tarde e boa noite aos ouvintes. Realmente. E olha, eu vou dizer um negócio pra você. O meu coração tá em dia, viu? Porque torcer pros Steelers e pelo esporte não é brincadeira, não. Entendemos muito bem essa sensação. Esse homem que precisa estar com o coração sempre em dia. Ricardo Rezende, muito boa noite, chefia. Boa noite, Danilo. Boa noite, Germano. Boa noite, Kaique. Os amigos de mesa hoje. Caros ouvintes, sempre a satisfação de estar aqui com vocês. Danilo foi muito preciso. Eu não tenho outra escolha com relação ao coração. Eu sou hipertenso. Toda semana é um teste diferente com esse time. Continua sendo todo domingo de temporada regular um teste para cardíaco, como diria o bom e saudoso. Saudoso não, né? Que ele tá vivo, o bom Galvão Bueno. Eu quero matar o homem. Nunca, Galvão é eterno. O grande Galvão Bueno. Mas vamos lá. A corneta liberta, já diria o ditado. Porra, tinha uma camiseta escrita Haja Coração que desapareceu, cara, do meu armário. Uma pena. Uma excelente camiseta. Mas enfim, não estamos para falar de produtos têxteis nesse podcast. Vamos falar de Pittsburgh Steelers. O time ganhou, mas foi do jeito que a gente já até está acostumando. Então a gente vai começar hoje com destaques negativos. Eu vou começar com você, Germano. Um destaque negativo dessa partida. Beleza. Eu vou começar então os destaques negativos com o Eric Ebron. E vou explicar por quê. No início do jogo, início que eu falo, vamos dizer, até a metade do jogo, ele estava indo muito bem. Estava sendo um ótimo alvo para o Big Ben. Estava convertendo terceiras descidas. Inclusive, teve uma que, aos trancos e barrancos, ele conseguiu chegar lá para garantir mais a continuidade do ataque, mas pro final do jogo ele realmente foi muito mal, na minha opinião. Ele teve aquele fumble que poderia ter nos custado muito caro. Ele também teve aquele outro lance que ele dropou a bola. Por sorte, a juizada marcou um passe incompleto. Realmente, na minha opinião, foi que a bola bateu no chão e ele não tinha ainda feito um football move ou nada do gênero, então eu acredito que a juizada acertou, mas aquilo ali também poderia ter ido por outro caminho. Eles poderiam ter considerado um fumble e aí nós entregaríamos a bola os Eagles e sabe-se lá o que poderia ter ocorrido. Então fica aí meu destaque negativo. Não acho que foi o principal destaque negativo do jogo, longe disso, mas pelo fato dele ter esses lances de impacto, o fumble e o outro quase fumble, eu fico com ele para minha primeira menção desonrosa da noite. Kaique, um destaque negativo pra gente começar. Para diferenciar aí do Germano, eu vou com a nossa secundária, né? Acho uma coisa meio generalizando, mas não tem como não mencionar. Foi extremamente dominada em alguns momentos da partida, especialmente na segunda metade, e foi sendo empurrada para trás com muita facilidade, passes entrando de todas as formas, o Wentz sob pressão jogando a bola para cima, caía em alguém, passe na lateral entrava, passe no meio entrava. Simplesmente foi uma unidade que teve um apagão muito, muito grande ali na segunda metade da partida, e que junto aí com o que aconteceu com o Evans, quase que nos custa o jogo de ontem. Infelizmente conseguiu se recuperar um pouquinho no final do jogo, a defesa também, né, voltou de forma completa ali e conseguiu botar uma pressão para garantir o resultado, mas a secundária ontem
foi muito exposta e com certeza preocupou muita gente. E olha só, a secundária é um tópico bem forte nas perguntas do nosso ouvinte, mas vamos ouvir aqui primeiro, Ricardo, seu destaque negativo. O meu destaque negativo não vai para jogador, setor específico. Se fosse especificar alguma parte, seria obviamente a defesa, e ao longo do comentário vai ser sim sobre a defesa, mas já apontando o dedo para algum jogador específico, embora a gente saiba, como o Danilo falou, que a secundária merece sim todas as críticas, e eu fui um dos grandes defensores da secundária no último episódio que a gente teve pós-jogo, foi após a partida contra o Houston, Texas, mas o meu destaque negativo vai para como o Steelers lidou com as situações de jogo na defesa, com muitas terceiras descidas sendo cedidas e tackles perdidos que foram chaves. Sacks perdidos que também foram chaves para o jogo. A gente olha os números da partida, os números foram maravilhosos. A defesa dos Steelers, em termos de número, tá do jeito que a gente esperava que fosse, mas tá longe de passar essa sensação. Muito porque a gente não tá conseguindo trabalhar bem situações chaves. A equipe do Eagles converteu 10 de 14 terceiras descidas, por exemplo, e diversas situações de terceiras descidas era terceira para 9, terceira para 12, terceira para 17. Quando a gente conseguiu fazer um bom trabalho nas primeiras e segundas descidas, mas quando chegava na terceira, a equipe desandava e de nada adianta todo o esforço que a gente teve nas primeiras e segundas descidas. Então, meu destaque negativo vai para como a equipe não soube lidar nessas situações mais chaves do jogo, apesar de no final ter subido o muro quando precisou, mas era necessidade de a gente ter quase perdido a vantagem de 17 pontos na partida. Então vamos entrar no grande assunto negativo dessa partida, que é exatamente a secundária. É o tópico que, em empate, mas é o que mais recebeu perguntas. O Alexandre Dinés, o @Caio Mais Levanto, T Santos 50, Antônio Oliveira, todos eles perguntam do que tá ainda no mesmo esquema, o que é que tá acontecendo, se o desempenho atual da secundária é capaz de impactar mais forte quando a gente enfrentar times com ataques mais possantes. O Eagles, ele até tem um ataque interessante, tem peças interessantes como o Zach Ertz, por exemplo, mas não tá no seu 100%. O Houston Texans, por exemplo, tinha um ataque aéreo muito mais possante, mas não estava em seu 100% na comissão técnica, ali na sideline comandando. Eventualmente a gente vai enfrentar um time que tem muito mais poder aéreo do que esses times, do que o que a gente enfrentou até agora mostrou. E aí, Ricardo, como é que a gente faz para ajustar isso daí? Então, ao contrário de outras situações que a gente já passou, não necessariamente nessa temporada, ontem, e eu vi muita gente ao longo do jogo botando culpa na comissão técnica, a gente viu situações, matchups, podemos dizer, que teoricamente a gente deveria estar ganhando. A gente viu o Joe Hayden, um cornerback já consagrado na NFL, em cima de Travis Fulgham. Quem é Travis Fulgham? Nunca ter ouvido falar dessa criança até então. É um matchup que teoricamente favorece a gente. Não era como se o Fulgham tivesse o jogo da vida dele e a gente botou o Vince Williams para marcar ele, como a gente teve no jogo contra o Texas, ele marcando o Brandon Cooks em determinados snaps. Não. A comissão técnica defensiva ontem, pelo menos, conseguiu botar cada jogador dentro de um matchup que fosse favorecido, mas o pessoal em campo não conseguiu reproduzir bem isso, e aí não tem Mike Tomlin, não tem Kid Butler, não tem membro de comissão técnica que entre em campo para poder defender algum passe do jogo. Não tem como isso acontecer. Então, a minha grande preocupação dentro da secundária vem por conta disso. A gente não pode jogar a culpa na comissão técnica, era a culpa de quem estava dentro de campo totalmente. Como eu disse, o Joe Hayden e o Steven Nelson, principalmente, o Joe Hayden foi mais criticado ontem. Mas os dois jogadores, eles estavam em posições de fazer a jogada, simplesmente não estavam fazendo, não estavam desviando os passes, eles estavam em ilhas, jogadores, jogando man to man, não estavam em zona em todas as jogadas, como a gente passou muito tempo na partida contra o Houston, Texas. A gente sabe que eles têm dificuldade em marcação em zona, não favorece o estilo de jogo deles. Então,
é desenvolvimento. E ainda bem que a gente tá tendo esses erros e ainda saindo com a vitória da partida. Como você falou, Danilo, talvez isso mais pra frente na temporada possa custar muito caro. Mas que pelo menos a gente já tenha esse sinal de alerta individualmente com os dois jogadores. Com eventualmente o Mike Hilton também, ele tá saindo muito bem na secundária. Mas o Joe Hayden e o Steven Nelson, principalmente, bom que os erros individuais deles não estão custando jogos pra gente. Uma hora pode eventualmente vir, mas é esperar que diante dessas situações que a gente tá vendo, eles estão expostos, a gente consiga sobressair, como a gente já viu várias e várias vezes os jogadores do Steelers se recuperando ao longo da temporada. É isso, você mencionou Travis Fulgham e o enorme desempenho dele, foram 10 recepções em 13 passes para 152 jardas e um touchdown. Como estatística individual, é um número completamente absurdo e acima da média. Só que o segundo lugar e daí para frente já é um número muito menor. Arcega-Whiteside, grande lugar no meu coração, teve uma recepção em um passe para 37 jardas, isso é muito para uma recepção só. Mas aí Greg Ward, 4 recepções, 26 jardas e um touchdown. John Hightower, 2 recepções, 18 jardas. Richard Rodgers, 1 recepção para 18. E Zach Ertz, 1 recepção para 6. O grande jogador, o grande expoente desse ataque aéreo do Eagles teve 6 jardas só. E Miles Sanders, 2 recepções para 19 jardas. Então parece que quase tudo estava controlado na secundária, mas um jogador conseguiu achar espaços, achar zonas, achar recepções o tempo inteiro em cima. E aí qual é o caso, Kaique? Isso configura uma performance boa? Isso configura uma performance ruim? Como é que você vê essa história? É uma situação que ficou um pouco curiosa ali, né? Como você falou, quem é o Fulgham, né? E de repente o cara começa a fazer recepção atrás de recepção, atrás de recepção, e como mencionei anteriormente, os passes iam entrando para ele de diversas formas diferentes, e parecia que o cara estava sozinho dentro de campo o tempo todo. Ele recebeu uma bola, parecia que não tinha ninguém em volta dele. E eu acho que essa falha em perceber um possível erro na marcação, um possível erro ali no esquema defensivo, na cobertura em cima do Fulgham, que estava ficando mais sozinho, isso preocupa um pouquinho, porque você vê o dano que ele conseguiu causar. A gente perdeu uma vantagem muito grande que estava ali no segundo tempo, e o Fulgham foi assim, um dos grandes responsáveis em cima disso, porque foi com ele que o Eagles avançou, marcou touchdown. Então assim, a gente precisa corrigir esses pequenos erros mais rápido. A gente não pode levar um quarto inteiro tomando passe daquele jeito, quase 2 na verdade, tomando passe daquele jeito, né, deixando uma vantagem quase escapar, e aí, poxa, chega no final do jogo, a defesa vai lá, faz uma big play, o ataque, felizmente, ontem estava num dia iluminado e conseguiu ir jogando nossa vantagem para frente. Mas precisamos, com certeza, corrigir esses pequenos erros mais rápido. Se tinha alguém que estava errando a marcação, se a zona não está funcionando, muda aqui, ajusta ali, muda alguém de posição, troca o marcador, algo tem que ser feito ali. Agora, tomar 10 passes para o Fulgham, sendo que pelo menos 3 ou 4 entraram praticamente em sequência, passes grandes, né? Com ele completamente livre, de fato liga aí um alerta, como o amigo mencionou anteriormente, para as sequências. A gente agora vai ter o ataque do Browns pela frente, né, que tem funcionado, tá bem dinâmico. Logo mais na sequência a gente pega Ravens, também tem um ataque com um pouco mais de poder. Esse tipo de erro a gente não vai poder cometer contra os Ravens, de forma alguma. Se a gente quiser continuar brigando pela divisão, pela liderança da divisão, não são erros que a gente vai poder cometer daqui pra frente. É isso, Germano. Inclusive, um dos nossos ouvintes perguntou qual é o papel de Minkah nessa história inteira. Se ainda é o caso de estão buscando muitas posições alternativas para ele, se ele realmente só tá jogando mal. Como é que você viu o jogador e a secundária como um todo? Bom, primeiro quanto à secundária, assim, é frustrante, sendo muito sincero, é frustrante, porque dentre os jogos até agora, talvez o que a gente esperasse mais da secundária fosse justamente contra o Eagles, porque eles basicamente não têm um wide receiver, é impressionante, é realmente impressionante. E aí, como os colegas já disseram, o Fulgham, que é um cara desconhecido, ele simplesmente teve o jogo da vida dele, mais de 150 jardas e por aí vai. Então, é realmente frustrante a defesa
ter esse desempenho. Quanto ao Minkah, o que me aparenta é que os adversários estão, talvez, não jogando muito a bola na direção dele, tá? Porque sabem do que ele é capaz, o que ele fez na temporada passada, os turnovers que ele gerou, mas também acho que ele não está no mesmo nível, sendo muito sincero. O nível que ele estava na temporada passada foi um nível muito alto, então assim, o parâmetro que ele deixou pra gente foi muito alto e talvez ele simplesmente não esteja conseguindo manter como eu falei, o nível da temporada passada. Então acho que é uma mistura disso. Não acho que seja uma questão dele estar de troca de posições, de uma coisa que alguma coisa de esquema de jogo que esteja deixando ele não aparecer tanto. Eu acho que realmente é uma situação onde os adversários não estão lançando muita bola na direção dele e também pelo fato de que a gente esperava muito dele pelo nível da temporada passada, já que ele foi um safety all-pro. Talvez ele apenas não esteja conseguindo chegar nesse patamar. Eu acho que é uma mistura dos dois. Maravilha. O segundo tópico que tá entre os mais perguntados aqui para os ouvintes é sobre a inconstância. Inconstância de nível de jogo, inconstância de atenção, inconstância de playbook. Por que a gente volta a perguntar por que esse time é uma montanha-russa tão grande, Germano? Essa é uma pergunta que a gente vem se fazendo pelo menos há uns 10 anos. A realidade é quem acompanha há um certo tempo esse time, vamos dizer, pelo menos nos últimos 5 anos, sabe o que a gente tá falando. É impressionante. Lá nos Estados Unidos, eles brincam muito e falam que os Steelers, eles têm capacidade de vencer todo mundo e também de perder para todo mundo. E a verdade é essa. A gente sempre, pelo menos como eu falei, nos últimos 10 anos, a gente sempre foi assim. A gente consegue ganhar dos melhores times da liga, quer dizer, exceto se eram os Patriots, né, porque ali era derrota garantida, mas a gente conseguia ganhar basicamente os melhores times da liga e chegava na semana na semana posterior e a gente perdia do Raiders ainda em Oakland, quando o time deles era horrível. Um exemplo, a gente perdeu do Terrell Pryor correndo para um TD de 90 e poucas jardas. Isso é um absurdo. Então assim, eu não tenho resposta, eu simplesmente não tenho resposta para isso. É uma coisa que infelizmente vem acontecendo com a gente há muito tempo e a gente tem que viver com isso. Simplesmente isso, a gente tem que viver com isso. A gente pode ganhar de todo mundo, ótimo, sendo que o ônus é que a gente também pode perder de todo mundo. Eu, infelizmente, não sei lhe responder. Você tem alguma pista para esse caso, Ricardo? É a pergunta que eu já falei algumas vezes aqui, é a pergunta de $1 milhão, né? Tem muita gente que gosta de olhar na sideline, sempre, nessas horas sempre sai tem um head coach como um bode expiatório e tudo mais. Em alguns jogos isso é verdade, sim, tem jogos que a gente complica sem a menor necessidade. A gente já viu no passado, falta de equilíbrio no ataque, turnover, Big Ben forçando passes, aí vai um pouco dele também, ver linebackers marcando wide receivers de destaque na liga, esse tipo de coisa acontecia durante esse período que a gente sofre, mas um denominador comum em tudo eu ainda não consegui encontrar. O mais provável que eu acho, vendo a NFL anunciando não, rodada sim, rodada não, isso acontecendo, é que vencer na NFL é extremamente difícil e a gente subestima muito mais a capacidade dos adversários do que o normal. A gente viu o Raiders ontem vencendo o Kansas City Chiefs, a gente viu o Vikings, que tá com a campanha de 1-3 na temporada, botando sufoco no Seattle Seahawks. A gente viu o Seahawks na semana anterior sofrendo para ganhar do Miami Dolphins também. A gente viu o Chiefs sofrendo para ganhar do Patriots, liderado por Brian Hoyer e por Jared Stidham depois. Enfim, vencer na NFL é muito difícil. O fato de a gente consumir 100% do tempo na NFL de Steelers acaba deixando a gente muito com essa sensação. É a teoria que eu tenho por trás. Mas um fator para poder apontar esse sofrimento todo, eu realmente não faço o menor ideia. Eu imagino que você também não tenha uma solução perfeita, né, Kaique? Não dá para ter. Como o colega mencionou anteriormente, é uma montanha-russa total no esporte, né? Não é só com a gente. É óbvio que a gente tem passado por alguns momentos assim que é de chorar de raiva, de querer quebrar tudo, é de querer ficar feliz logo depois. Mas não existe uma explicação. Esse esporte, né, ele é assim, né? Ontem, como falou, teve aí o Raiders ganhando do Chiefs, uma coisa que antes da temporada começar ninguém esperava. E as coisas acontecem dessa forma. O porquê que com a gente tem acontecido tanto, realmente é
dá pra dizer que são os deuses do esporte, né? Uma temporada a gente perde o quarterback aí pela temporada toda, na outra a gente tem o vestiário pegando fogo com 2 caras que estão querendo sair. Então, a gente foi premiado, digamos assim, a gente foi premiado com drama, com um excesso de drama. É isso, gente. O Ricardo fala a coisa perfeita e ele vem falando isso durante toda essa temporada e por muito tempo. Vencer na NFL é um negócio tão difícil que se você tá achando as suas vitórias, agradeça que você tá achando as suas vitórias. Agradeça que seu time tá conseguindo uma campanha positiva e que tá conseguindo um desenvolvimento bom. Porque vai sempre ter alguma coisa pra ajustar. A natureza da NFL é essa, é que você nunca vai ter um time perfeito, ou quando você tiver, bicho, é um fenômeno absurdo. Assim. Ou então você tem um setor que tá tão acima do resto que encobre os problemas que você vai ter. Então aproveita suas vitórias e tenha certeza absoluta que todo mundo que tá ganhando na NFL tá sofrendo, bicho. Principalmente esse ano, que ninguém teve treino direito para ajustar as coisas, para deixar detalhes, melhorar a comunicação e tal. Eu vou botar o link no post de uma análise que a gente estava conversando sobre ela antes da gravação começar. É uma análise de Emmanuel Acho, que ele era linebacker, não era? Correto, isso. Ele era linebacker até um dia desses na NFL, e ele faz umas análises de jogadas, análises táticas, bem rapidinha, vídeo de 1 minuto, 1 minuto e meio, e nessa segunda-feira ele publicou sobre um dos touchdowns dos Steelers, tá? E a comunicação que ele tem rapidinho ali com o ataque e que a defesa do Eagles não consegue ter, você nota que já é um fator violento. Ricardo contou aqui que numa entrevista foi TJ Watt com o Pat McAfee, e aí você me corrige se eu estiver errado, Ricardo, em que ele fala que estão aproveitando os estádios com 0 ou pouco público para ouvir as comunicações do ataque e poder ajustar melhor as defesas. Então, esse ano, bicho, vai ser difícil para todo mundo. Em resumo, vai ser difícil para todo mundo. Quem tá ganhando, aproveita suas vitórias, porque vai ser com emoção para todo mundo. Não tenha a menor dúvida. Ou seja, amigo ouvinte, independente do resultado que a gente for ter até o final, vai ser na emoção, você vai achar que tá sofrido, você vai achar que é contra tudo e contra todos, mas tá difícil para todo mundo. Bom, a gente soltou bastante a corneta no setor que eu diria que deveria ser mais cornetado. Só tem mais uma pergunta aqui de ouvinte que tem um aspecto um pouco mais negativo. Na verdade são 2 ouvintes, mas perguntando no mesmo sentido, que é sobre Ben Roethlisberger e passes longos, Ricardo. Você sente que tá havendo uma dificuldade? Você sente que, inclusive, seria prudente não apelar para muitos passes longos? Como tá a tua visão do nosso quarterback nesse retorno para essa temporada? Não tá sendo que a gente, de fato, costumou ver o Big Ben nos últimos anos, no meio do seu auge da carreira. Ele tem um braço muito potente, ele tem bons aproveitamentos historicamente, lançando passes longos, mas longe de me desesperar, porque esse ano não tá entrando. Eu tô simplesmente apaixonado por esse estilo de jogo que o Steelers tá fazendo esse ano, um estilo de jogo muito limpo pro Big Ben poder jogar e de forma muito eficiente para poder achar os seus alvos. Eu vi a Mina Kynes, que é uma analista da ESPN. Ela desde sábado, na verdade, tá basicamente recebendo mensagens de críticas, porque ela falou que o Big Ben não tá lançando mais passes longos como era e tudo mais, mas que isso não é uma coisa ruim. Não quer dizer que entrou em desespero porque a Big Ben não tá conseguindo conectar passes de 50 jardas mais. Não, bem longe disso. E o próprio Big Ben comenta que ele tá errando esses passes. Então, enquanto a gente conseguir seguir com esse jogo limpo, Big Ben só teve uma interceptação nessa temporada até agora, 10 touchdowns. O melhor início dos últimos anos que se tem conhecimento, que eu lembro pelo menos de cabeça, do Big Ben. Não tá forçando muito passe, tá distribuindo a bola para Deus e o mundo. A gente já teve Chase Claypool tendo o jogo da vida, a gente já viu o Juju tendo o jogo de 2 touchdowns, a gente já viu o Deontay Johnson com um jogo de 8 recepções, touchdowns contra o Broncos, isso. O James Washington eventualmente sendo acionado. Tá distribuindo muito bem a bola, passes eficientes, como a gente viu ontem no jogo contra o Eagles, somente em situações de terceira
descida. Então, isso pra mim é longe de qualquer tipo de preocupação. Até no nosso QG ontem, nosso amigo Paulo Ayrton tava destacando, pouca gente tá falando sobre o estilo limpo de jogo do Big Ben, e eu reforcei, eu tô amando o Big Ben Game Manager. Tô apaixonado, porque como eu disse, tá extremamente eficiente, e o que a gente espera do quarterback Hall da Fama é justamente essa análise que você comentou agora há pouco, Danilo, que o Emmanuel Acho fez. Big Ben soube diagnosticar a zona por onde o Chase Claypool tinha que atacar. Normalmente não é o Chase Claypool que fica naquele tipo de jogada, ou abre um running back, ou abre um tight end, não à toa tinha um linebacker ali para poder fazer a cobertura, e o Silas de Poe até pegou um momento, obviamente o Big Ben já faz, todo quarterback faz isso, mas foi muito pertinente pra hora, o Big Ben literalmente lambendo os beiços antes daquele snap, o Big Ben já sabia que aquilo ia acontecer, já tava prevendo que era um mismatch a favor. Outro quarterback muito provavelmente não podia, não faria esse tipo de leitura. Até o Davis Chiodini do On The Clock, ele comentou no Twitter semana passada, foi entre o final da semana, acho que foi no final de semana, na verdade, que o quarterback ele pode ser o que for. Ele só não pode ser burro. Pode ser ruim, pode errar um passe, mas ele pode ser burro. E quarterback burro pela NFL tá cheio, como a gente já pode ver 2 patetas ano passado como quarterback, Mason Rudolph e o Duck Hodges. O Duck Hodges, com todo respeito, até gosta, mas é um pateta na posição do quarterback, é folclore. Mas ter um quarterback alto vai conseguir fazer aquilo, e o que a gente espera dele é aquilo mesmo. Eu não tô nem um pouco preocupado se ele vai estar lançando um passe pra 5 ou pra 50 jardas. Quero ver o Big Ben jogando limpo, seguro, como ele tava ontem. Melhora a situação se teus recebedores estão conseguindo gerar jardas após a recepção desses passes curtos, e aí você vai aproveitando os avanços porque eles de fato estão vindo. Eu também não tenho problema nenhum em saber que o resultado está aparecendo, de como ele está aparecendo. Que bom que a gente está conseguindo as vitórias. Acho que a gente pode passar para destaques positivos, e eu abro pedindo para que você, Kaique, fale do maior destaque positivo desse jogo. Não tem como ser outro que não a capa deste episódio, The Mapletron. O Pittsburgh adora canadenses que sabem pontuar, né, Kaique? O como adoram, né? Essa semana agora aí foi o aniversário de 36 anos da estreia do Mario Lemieux pelos Penguins. Também já fez aí aniversário da estreia do Sidney Crosby pelos Penguins. E essa semana, Chase Claypool. Uau. É o que define, né? Uma partida assim impecável. Eu acho que faltaram mais 2 uaus aí, viu, Kaique? Tinha que ser 4 uaus. 7 recepções, 110 jardas, 3 touchdowns de passe, teve mais um touchdown corrido ainda. Se mostrou uma arma extremamente versátil, que dá diversas opções ali pro Big Ben. E foi o homem de segurança total do Big Ben ontem, né? Não apenas pelos lançamentos para touchdown, mas alguns lançamentos ali na hora de converter uma terceira, um lançamento difícil, foi na mão dele, ele estava lá. Teve aquela recepção maravilhosa que infelizmente foi revertida ali no último período também. Mas o homem ontem, cara, impressionou muito, fez barulho por toda a NFL, só se falava de Chase Claypool, e eu tô muito impressionado. Quando ele foi draftado, muito se falava que ele seria uma grande arma pra gente, especialmente na Red Zone, que era uma coisa que a gente estava tendo dificuldade, mas não só ontem, como nos primeiros jogos dele, né, ficou bem evidente que ele é uma arma extremamente completa e que vai muito, mas muito além de ser apenas uma arma de Red Zone. Foi excelente, e aí, claro, o apelido Mapletron é uma junção do Maple Syrup, o xarope que se usa no Canadá, Maple Leaf, na verdade, a folhinha que tem bastante no Canadá, com o Megatron, o Calvin Johnson. Você pode usar isso como um gatilho para seu destaque positivo, Germano. Bom, vamos lá. Meu destaque positivo, ele vai continuar no ataque, tá? Ele vai para a linha ofensiva na questão do pass protection. A gente enfrentou o Eagles, que estava liderando a NFL em sacks. Eu até achei um dado curioso, eu não imaginava isso, mas eles realmente estavam no topo da liga nesse quesito. Eles estavam com 17 sacks em 4 jogos. Então, assim, era um pass rush muito potente, liderado ali pelo Fletcher Cox, né, que a gente sabe que é um cara muito bom, que é um cara que tem nível All-Pro. Então,
Vai meu ponto positivo para a linha ofensiva nesse quesito, até porque a gente perdeu o De Castro, né? A gente perdeu o De Castro, o Dodson entrou ali, deu conta do recado, é um cara que eu tô gostando demais. Eu não o conhecia na época do draft, afinal de contas, você ficar olhando o tape de guarda digamos assim que é um pouco complicado, mas enfim, eu tenho um sentimento que esse cara vai dar muito certo por aqui, muito certo mesmo. Então fica meu destaque aí positivo para isso, porque a linha ofensiva na questão de pass protection, na minha opinião, ela foi muito bem. Inclusive, só para deixar os stats do jogo, os Eagles tiveram um sack e um quarterback hit no jogo inteiro. Só para não perder o fio dessa meada, Danilo, antes de você jogar a bola para mim, que o Germano falou sobre a linha ofensiva e o Kevin Dodson, perdão. O Dodson fez um jogo, novamente, quando entrou, extremamente seguro. Teve duas faltas, um holding e uma falta de recebedor inelegível fantasma, porque ele não tinha passado a linha de scrimmage ainda. Ele não cometeu a falta, por mais que, quando a gente vê o lance, ele realmente avança muito mais rápido que os demais companheiros da OL, e provavelmente o juiz foi extremamente apressado, imaginando que ele iria passar, mas ele não passou antes do Big Ben soltar o passe. Então os fatos que temos à disposição é que não foi falta, apesar do juiz ter marcado, e também apesar do Dodson ter sido muito apressado e avançado muito rápido para o segundo nível da defesa do Eagles. Mas só para destacar, o Kevin Dodson entrou no lugar do David DeCastro. A gente não sabe ainda a gravidade da lesão do David DeCastro, se ele vai perder o jogo contra o Browns, não se sabe ainda. Ele saiu logo no início da partida com a lesão no abdômen. O Tony falou pós-jogo que só teria alguma atualização provavelmente após na terça-feira, na Tony Tuesday. Mas o que eu queria destacar no Kevin Dodson é que, para mim, se tem uma pessoa na OL que tá me preocupando, é o Matt Feiler na posição do left guard. E muito do que se falava do Matt Feiler, além dele ser dito o OL mais forte da equipe, é a agilidade do jogador e tudo mais, mas o Dodson, ele é muito, muito liso para um jogador de OL. Ele flui muito naturalmente por trás da linha para fazer os bloqueios, chega com facilidade no segundo nível. Pelo menos o que a gente já viu dele, quando ele teve a oportunidade de jogar, ele se saiu muito, muito bem nesse sentido. Então, com o De Castro saudável e o Chuks voando ali na posição de right tackle, o Chuks saindo muito bem na posição de right tackle. Inclusive, um outro destaque que eu queria dar na OL mais específico é que o lado direito da linha, que era onde a gente deveria estar mais preocupado, está extremamente limpa. A gente não leva pressão, e quando a gente leva pressão é do lado esquerdo, onde a gente esperava que fosse algo muito mais seguro, porque são jogadores mais experientes, como o Villanueva e o Matt Feiler. Eu estou falando, obviamente, no momento do lado direito, quando estava o Dodson e o Schultz. E está extremamente limpo o lado direito pro Big Ben, o lado esquerdo que a gente, quando a gente recebe pressão, é por ali. Então, eu consideraria muito, muito mesmo, pensaria muito se continuar o Matt Feiler com as dificuldades da posição do left guard, em botar o Dodson ali no left guard para jogar o Dodson, o Paulson e o De Castro na sua posição, uma vez que estiver saudável, o Paulson também estiver saudável. Para isso, eu acho super válido esse teste. Inclusive, tem duas perguntas sobre a linha ofensiva. Uma delas você já até passou, é do Kaique Franco, sobre os jovens da OL estarem dando a impressão de que estão mais confiantes do que os mais veteranos, como o próprio Villanueva. E eu acho que foi... ele mesmo fez as duas perguntas, as duas sobre a OL. Então, é esse o caso, e vale reiterar que a falta de homem inelegível muito à frente do campo que Kevin Dodson sofreu não foi falta, ele estava exatamente na linha de scrimmage na hora do passe. Ainda sobre essa questão da linha ofensiva, Danilo, é bom lembrar que o Villanueva só tem contrato até esse ano. Ano que vem não tem mais. Então, assim, é uma coisa para ficar de olho com a nossa linha ofensiva. O Ricardo mesmo agora falou que o Feiler tá sofrendo um pouco por dentro. A gente sabe que o Feiler foi muito bem na temporada passada como tackle. Então, a gente tem que prestar bastante atenção nisso, até porque os nossos jogadores da OL, eles estão aparentando, pelo menos a maioria, ter bastante flexibilidade ali. Dá pra botar o Feiler pra right tackle, dá pra fazer algumas coisas, e dependendo da situação, é algo que a gente pode ficar atento, talvez não exatamente para essa temporada, mas para as próximas, já que o Villanueva termina o contrato agora. Mas olha, bicho, se daqui a uns 2 ou 3 anos, por questão de idade, de contratos, etc., se tiver uma linha ofensiva em Pittsburgh com Zach Banner ou Chuks, left guard, aliás, Zach Banner e Chuks, os dois guards, Kevin Dodson e De Castro,
os dois tackles para Zach Banner e Chuks, obviamente, De Castro e Dodson como guards, e Hessenauer que seja como center, ou algum draftado ali, meu amigo, você pode botar, meu Deus, o nome do Mike Munchak, você pode botar Mike Munchak no Ring of Honor dos Steelers, porque fenômeno, a renovação você fazer uma renovação de uma linha ofensiva inteira, se for barata desse jeito, bicho, mais do que um Ring of Honor, precisa ter uma estátua de corpo inteiro desse homem na entrada do Hall da Fama da NFL, do Pro Football Hall of Fame, porque não é possível, tem que ter muita qualidade pra desenvolver um negócio desse, e olho pra achar os caras certos, né? Mas enfim, Carta, a gente interrompeu, você não mandou seu destaque positivo. Meu destaque positivo, assim como eu fiz quando eu falei do destaque negativo da defesa, não necessariamente é pra um jogador, também nesse caso não vai pra alguma situação de jogo que aconteceu, vai pra sideline, vai pro nosso queridíssimo Matt Canada, nosso QB coach, que cada vez mais tá dando cara ao ataque do Steelers e fazendo exatamente o que a gente esperava que ele fosse fazer desde a sua contratação como QB coach / grande assistente de ataque do Randy Fichtner. A gente viu ontem Villanueva em motion em 2 jogadas, para você ter noção. Foram 14 snaps do ataque com movimentação para snap. Eu acho que isso já é mais do que todo o ataque do Steelers 2019 em movimentações antes do snap. Talvez tenha sido até mais. Esse número pode estar até errado, pensando um pouquinho melhor agora, mas foi o número que eu encontrei disponível na internet. A gente viu reversão por Ray McLeod correr quase para endzone, correu quase 60 jardas com espaço. A gente viu o Chase Claypool correndo para um touchdown. A gente viu outra chamada em outro touchdown do Chase Claypool, que botou 3 jogadores que não necessariamente são os melhores recebedores do planeta. Botaram o James Conner, o Trey Edmonds e o Vince McDonald na frente do Chase Claypool para poder abrir caminho para o touchdown, e dito e feito, foi muito fácil, e o Eagles não teve resposta para aquilo, porque de fato o McDonald em cima de um cornerback é um matchup que favorece muita gente. O Trey Edmonds, ele tem lá suas dificuldades, um jogador de fato limitado para correr com a bola, mas teve até snap como fullback na temporada passada e é muito forte, consegue fazer tackles também e tudo mais. E foi muito bem no bloqueio, e o James Conner estava lá também, só precisou empurrar basicamente um jogador do Eagles, e a defesa do Eagles não se atentou, porque era um duelo com 3 jogadores do Eagles basicamente contra 4, e a defesa do Eagles estava desesperada chamando alguém, e imagino que ninguém queria não ficou atento com relação a isso. Foi muito fácil. São os matchups que esse playbook do Matt Canada permite a gente poder aproveitar, e uma nova era, diria, para o ataque de Pittsburgh. A semana passada a ESPN fez uma reportagem falando que Big Ben é um cachorro velho, mas isso não impede ele de aprender truques novos. E a gente tá vendo o Big Ben bem ativo com relação a isso, diria, bem participativo nesse meio, provavelmente também, e se aproveitando muito bem dessas novas páginas que o nosso playbook tem. Não à toa, como disse, é o início muito, muito limpo do Big Ben. E é a diferença que você ter um autêntico quarterback coach dedicado para a posição, a gente tá percebendo isso agora. O Randy Fichtner, eu já disse várias vezes aqui, eu não tiro nunca o mérito dele como quarterback coach. Sempre eu achei bom. Acho que ele fez um bom trabalho ao longo de tantos e tantos anos como quarterback coach. Como coordenador ofensivo, é que de fato tem muita dificuldade, tá mostrando o que a gente já viu até então na temporada e nos anos anteriores, mas a chegada do Matt Canada abriu um leque de opções pro ataque, que aí agora sim a gente tá se aproximando mais de grandes ataques da NFL, movimentações que os grandes ataques da NFL tendem a fazer. Então eu deixo o meu destaque muito positivo para o que o Matt Canada tá agregando, e é exatamente, novamente, o que a gente esperava dele. A gente tem as peças para isso, tem os jogadores disponíveis para poder fazer esse tipo de lance que a gente tava fazendo ontem, só faltava alguém planejar a execução, e com 2 semanas de treinamento a gente pôde ver isso. Nas 3 primeiras jogadas da partida, basicamente, até li isso em algum lugar, me chamou a atenção, ouvi algum comentário, não me lembro agora. A gente envolveu jogadores que nem estavam no Steelers no ano passado. McFarland, o Ray McLeod e o Eric Ebron, também mostrando que esse ataque está bem aberto para todos. Não é só o ataque de um cara só. É claro que facilitou o Deontay Johnson ter saído tão cedo do jogo,
tantas oportunidades para Chase Claypool, tantas oportunidades para Ray McCloud. Eles teriam menos se o titular, o wide receiver número 1, tivesse em campo. Isso é bem, bem claro, mas excelente que quando a oportunidade bateu na porta, eles atenderam e um bom desempenho. Vocês querem dar mais destaques positivos, negativos, neutros, abraços? Eu acho que o Ray McCloud é um cara que vale a pena destacar um pouco também, né? Porque foi visto a princípio como um cara que viria mais pro special team, um cara ali para suprir só. E como você mesmo acabou de falar, né, Danilo? A oportunidade ontem chamou, bateu na porta e ele atendeu bem. Se mostrou também uma arma versátil, não só para os retornos, mas para essas jogadas especialmente com o wide receiver reverse. Foi uma jogada que a gente viu os Steelers fazerem muito ontem. E é mais uma opção, né, nesse nosso ataque, que está se mostrando um pouco mais versátil, como se destacaram com boas chamadas, chamadas não tão conservadoras, né? E foi bem bacana de ver o McCloud ontem jogar dessa forma e mostrar que ele pode adicionar mais ao nosso ataque, e não apenas sendo uma arma de retorno de kickoff ou de punt. Sobre o Ray McCloud, essa questão dele aproveitar as oportunidades, não só dentro do jogo, mas durante a semana de treino também. Na tarde dessa segunda-feira, ele foi um dos convidados a dar entrevista e ele comentou que uma coisa que ajudou muito ele a se mostrar mais é os treinos da quarta-feira. E a gente eu brinco no Twitter falando que vem a lista de casamento na quarta-feira, porque é muita gente que não treina geralmente, alguma lesão é poupado, e constantemente a gente vê dois nomes, que é o do Juju e o do Deontay Johnson na lista. E aí, sem Juju e sem Deontay Johnson, vai ganhar espaço, vai ser eventualmente o Ray McCloud, o Chase Claypool, o James Washington já vai estar lá todo jeito, um pouco mais experiente, mas o Chase Claypool e o Ray McCloud ganham um pouco mais de espaço e estão mostrando no treino que podem ajudar dentro dos jogos e estão fazendo isso. Então a oportunidade bateu, e é assim que Big Ben constrói relações de sucesso com muitos dos seus wide receivers. Os dois aproveitaram muito bem a oportunidade que tiveram. Eu posso me dar com mais um destaque positivo, Danilo, fazendo justiça com o nome que a gente criticou nas semanas anteriores? Você pode, se você me lembrar qual era o nome do cara que era só special teamer, wide receiver, que era mega rápido que a gente tinha os últimos dois que a gente teve, meu Deus. Eu esqueci completamente. Deontay Spencer? Não. Era um maluco que foi primeira escolha do Raiders e depois teve um maluco igual a ele. Hayward Bay, certo. Qual foi o cara que substituiu o Hayward Bay? Dre Archer? Não, era wide receiver também. Era camisa 80, eu acho. Johnny Holton, obrigado. É muito bom saber que no lugar de ter um Johnny Holton ou de ter um Hayward Bay, você tem jogadores que você efetivamente pode usar no ataque e não vai ser um desespero quando a bola for na direção deles. Porque o amigo ouvinte que tá aí há uns 2, 3 anos lembra que dizimado o corpo de wide receivers. Aí vai Big Ben lançar uma bola longa. Se a bola tá indo na direção de Hayward Bay, pode sentar na cadeirinha de novo que não vai vir nada. Ray McCloud já dá algum indicativo que pode ser uma coisa melhorzinha. Um excelente destaque pra esse jogo mesmo. Rapaz, Danilo, eu vou ter que discordar de você. Me desculpe, mas eu vou ter que discordar de você. Peraí, se você for discordar de que pode ter alguma coisa de Ray McCloud, aí é tudo bem, mas você não vai discordar de que Hayward Bay e Johnny Holton não dava, né? Johnny Holton não tem nada a falar, mas o DHB, ele fazia alguma coisa assim. Não, ele fazia. Ele não era o melhor wide receiver do mundo, mas o tempo que ele tava aqui, ele não foi mal, não. Inclusive, ele fazia muitas coisas que lembraram o McCloud nesse jogo. A corrida que o McCloud teve para 58 jardas, eu lembrei instantaneamente daquela corrida do DHB contra Miami, que foi a mesma coisa, um end around, que ele deu uma corrida maravilhosa. Ele era um cara de special teams, claro, assim, ele em campo é porque tinha alguma coisa de errado, mas aí eu vou discordar de você. O DHB não entra no mesmo nível do Johnny Holton, não. Quando ele entrava em campo, ele geralmente não ia mal, não. Nas poucas vezes que a gente lançava a bola nele, ele fazia recepção. Eu fico um pouco mais do lado do Danilo, mas também não acho que é o mesmo nível do Johnny Holton. Mas eu acredito que a gente teve o DHB por tantos e tantos anos aqui, porque a gente não tinha que substituir ele.
E também Tomlin gosta desses caras mais veteranos e tudo mais, e com valor no special team. O valor do special team dele nunca foi criticado, nunca foi questionado de fato, mas o cara chegou a ter, pra mim, uma competição à altura pra ele. Ele também não era um dos melhores jogadores do mundo, gosto dele, mas acredito que a gente possa fazer mais gracinhas com o Ray McLeod do que a gente tinha de oportunidade de fazer com o Hayward Bay. Muito bem, então, Ricardo, seu destaque positivo, que é seu último destaque aí que a gente estava devendo. Eu critiquei muito ele, na verdade, nas últimas semanas, mas ele fez um bom jogo quando acionado, só foi acionado 2 vezes, o Dustin Colquitt, e nas 2 vezes ele conseguiu botar o Eagles dentro da linha de 20 jardas, teve um jogo muito melhor do que os anteriores, muito mais consistente, é isso que a gente espera dele mesmo. Então é mais um destaque, mais um desenvolvimento na temporada que a gente tá vendo. Ele respondeu bem às críticas públicas que o Mike Tomlin fez para ele na última semana de entrevista, falando que esperava um pouquinho mais dele, e agora ele conseguiu entregar um pouco melhor. E felizmente o Steelers foi um time que chutou poucos punts, só teve 2 na partida inteira. A gente chegou a ter uma sequência de, 4 ou 5 campanhas, saindo todas elas com pontuação. E aí, amigo, é o que você tem que fazer mesmo, quando você tem a oportunidade. Acho que a gente pode fechar os destaques com o nosso front seven como um todo. Ok, era uma linha ofensiva de Filadélfia bem remendada e que ficou pior ainda no meio do jogo com a saída do Lane Johnson, mas é uma das regras do esporte. Se você vai enfrentar se você tem um confronto mais fraco, o que você tem que fazer é ir lá e mostrar toda a sua superioridade. Então você saiu com sacks, 1,5 para Stephon Tuitt, 1 para Mike Hilton, 1 para TJ Watt, 1 para Cam Hayward, e meio Bud Dupree. Tackle for loss teve 2, 5, 6, 7. O Vince Williams teve mais um além dos já citados. QB hits também teve uma quantidade bem alta, uns 10. Então, quando você tem a oportunidade, vá lá e faça o seu banquete em cima dessa oportunidade. E foi o que o nosso front seven fez, além de limitar bastante setores chave do Eagles. Eles iam ter, com um corpo de wide receivers quebrado, você precisa entregar também um pouco mais a bola para correr. Aí você vai olhar na minha cara e dizer que Miles Sanders teve 2 touchdowns correndo, 80 jardas corridas em 11 tentativas. Ok, dessas 80 jardas, uma corrida foi para 74 e as outras 6 vieram em 10. Ou seja, em uma você perdeu a atenção, e aí você conversa e corrige, e depois 10 corridas para 6 jardas. Isso é um excelente número, então gostaria de deixar esse destaque aqui. Então vamos lá, gente, a gente avança para perguntas da audiência. Não faltam muitos tópicos, além dos que a gente já discutiu. Eu vou começar com você, Ricardo. Thiago Fernandes pergunta: fora Big Ben, qual é o jogador nos Steelers hoje mais difícil de substituir? TJ Watt, com certeza. E a gente viu isso acontecer nesse jogo, né? Exato. TJ Watt é um cara, aquele playmaker insubstituível, que com uma jogada pode mudar completamente o jogo. É que a gente tenha bons jogadores, o Dupree, um bom jogador, e tem outros bons jogadores na defesa. Existe um gap entre jogadores nível A, principais, playmakers, são a primeira prateleira da NFL. TJ Watt com certeza está lá, do lado de Aaron Donald, por exemplo. E jogadores mais comuns, podemos dizer. Comuns para bons, bons jogadores como o Bud Dupree sendo justo com ele, tá jogando muito bem. Bons jogadores como o Dupree. Eu diria que o Watt é um jogador substituído. Maravilha. Alguém tem um outro nome diferente de TJ Watt? Eu tenho uma menção honrosa. Eu acho que realmente é muito difícil a gente desbancar o TJ Watt como resposta, mas como menção honrosa eu jogo o nome do Devin Bush, pelo simples fato de que, se a gente perder ele, a reposição vai ser num nível extremamente abaixo do que a gente tem de titular, entendeu? O Vince Williams, ele é o nosso outro linebacker titular, mas ele tem um estilo de jogo diferente. O Vince Williams é um cara muito menos móvel, um cara muito mais de atuar no jogo terrestre, enfim. E aí, se o Devin Bush por alguma razão se machucar, a gente vai ter que se virar nos 30, basicamente. Então, eu concordo com o Ricardo que o TJ Watt seria a resposta, mas eu deixo aí a menção honrosa para o Devin Bush. Então, Kaique, o Fernando Moura, ele pergunta o seguinte: o Baltimore Ravens ainda não está jogando no nível em que se esperava antes da temporada, então isso dá pra gente ter alguma expectativa para quando for enfrentar eles? Olha, acredito que em relação ao Ravens, isso não dá para levar em consideração. O Ravens não tá aquelas coisas, isso pra gente é bom. Ravens e Steelers é uma rivalidade conhecida pelo equilíbrio total. Isso independe dos momentos das equipes. Temporada passada, nosso ataque era um desastre total. Nosso time não fazia nada. E as
partidas não tiveram um desequilíbrio como era previsto, né? Acho que a última grande diferença aí de Ravens e Steelers foi há não sei quantos anos atrás, que foi um 35-7, que eu me lembro muito bem, foi um opening day e tudo. Então, assim, acho que a gente não deve pensar dessa forma. Jogos diante dos Ravens são sempre muito pegados, muito equilibrados, e acho que a gente tem que fazer como ontem, esperar que o nosso ataque jogue como jogou ontem, né? Foi uma unidade que ontem a gente não pôde colocar defeitos aí e corrigir os erros que a gente cometeu ali na defesa. Acho que tem que ser uma partida equilibrada da nossa parte, sem muitas falhas, porque Lamar Jackson tá jogando muito bem, se der espaço para ele, ele corre, senão ele tá conseguindo lançar, então assim, não dá pra entrar esperando que o Baltimore vá jogar mal, porque a gente sabe que quando enfrentam a gente, é um estímulo a mais pros caras, assim como pra gente jogar contra Baltimore também é um estímulo a mais. Muito bem, Germano, a última pergunta agora sim é do Felipe B. Você acha que a gente vai precisar entrar com um esquema mais forte em homem a homem contra Cleveland? Porque os wide receivers deles conseguem aproveitar o espaço muito melhor do que os que a gente já enfrentou. Não, eu sinceramente não acho. A secundária está sendo um problema essa temporada, todo mundo sabe. Eu sinceramente não acho que ela vai melhorar da água pro vinho até a próxima partida. A chance que a gente tem de ver essa melhora, na minha opinião, seria agora, na nossa, digamos assim, bye week forçada, né? Teria mais tempo de tentar ajeitar uma coisa ou outra. Então, sinceramente eu não acho não. O que eles têm que talvez tentar melhorar são erros mentais, na minha opinião, tá? Mas essa questão de mudar, usar mais um homem a homem, sinceramente não vejo não. Perfeito, então, gente, passamos por tudo que nos foi dado, tanto em termos de partida quanto em termos de perguntas da audiência. Muito obrigado a você, amigo ouvinte, que está sempre enviando mais e mais dúvidas que vocês têm sobre o nosso time. Vamos para um momento de considerações finais. Eu começo com você, Kaique. Muito obrigado por mais um programa. É isso, Danilo. Obrigado aos amigos aí. Mais uma semana de alegria pra gente. E que venha a próxima. Que continue dessa forma. No geral, tô gostando muito de ver nosso time esse ano, tá divertido. Gostando de ver o Big Ben jogando dessa forma, né? Sendo prudente, sendo mais cuidadoso, sem se arriscar muito. E é isso, agradeço ao pessoal, agradeço aos ouvintes, um abraço para todo mundo e até semana que vem, espero eu, com mais um programa feliz. É isso, vamos todos esperar o 5-0. Germano Coutinho, sua despedida de mais um programa. Muito obrigado. Valeu, Danilo. Minhas considerações finais vão novamente para esse incrível pass rush que a gente tem. A gente acaba nem comentando tanto sobre eles, é mais uma questão de concurso, porque realmente é impressionante. É impressionante o que eles estão fazendo. A gente tá com média de 5 sacks por jogo, 4 jogos então nós temos 20 sacks, estamos liderando a liga ao lado do Rams, mas o Rams, se eu não tiver enganado, já jogou 5 vezes, então é sempre especial ver o que esse pass rush está fazendo. Se a gente manter essa média até o final da temporada, teríamos incríveis 80 sacks. E nos últimos anos a gente tem liderado a liga com a média de 50 a 55 sacks por temporada. Então, atingir essa marca de 80 ou algo próximo disso seria simplesmente loucura. Porra, fica aí o registro. Você, amigo ouvinte, dá uma buscada aí qual é o máximo que já foi atingido na liga para uma temporada e manda em @BlackYellowBR no Twitter. Falando no Twitter, o homem que comanda esta gloriosa rede social, Ricardo Rezende, suas considerações finais, despedidas, uma boa noite para o senhor e muito obrigado por mais um programa. Obrigado, Danilo, obrigado aos amigos da mesa, obrigado, amigo ouvinte, por nos acompanhar em mais uma semana maravilhosa, como a gente começou falando, 4-0, e eu também vou terminar o programa de hoje com a mesma mensagem que eu tive no início, e fazendo só a lembrança de um time que podemos dizer que ficou marcado, não é o Steelers, é uma outra equipe da NFL que ficou marcada por ela ser tão boa, mas que nem pros playoffs foi. A gente comentou no início, eu já falei algumas vezes, vencer na NFL é muito, muito difícil, não é simples. E o Steelers, ele, apesar de toda a adversidade que tá encontrando dentro das partidas, ele tá conseguindo tirar vitórias esse ano. Talvez em outros momentos, como foi 2018 principalmente, que a gente se perdeu no final do ano, encontrando maneiras de perder jogos. Teve aquela derrota contra o Los Angeles Chargers, por exemplo, sofreu uma grande virada no Heinz Field. Teve a derrota pro Denver Broncos, teve derrota pro Oakland Raiders, em Oakland com o David Carr lá. Sempre confundo se é David ou Derek Carr, me perdoe, de verdade, amigo ouvinte.
Derek. Eu sempre confundo os dois. É o Derek Carr. Eu sabia, na hora que eu falei, eu já fiquei pensando na merda. Liderado pelo Derek Carr, a gente tava encontrando meios de perder jogos, basicamente. Parece que a gente gastou tudo naquele ano pra poder eliminar alguns nêmesis que a gente tinha contra o Patriots, que a gente venceu, e contra o Jacksonville Jaguars também, que a gente venceu no final do jogo. Nesse caso, contra o Jaguars, e o resto a gente encontrou maneiras de perder. Já com fumbles no final da partida, teve o fumble do Juju contra o New Orleans Saints. Enfim, a gente estava encontrando meios de perder. E esse ano a gente está encontrando alternativas de ganhar jogos mesmo diante das adversidades. Como eu falei, quando a água começa a bater mais, a gente consegue se desenrolar ou se salvar de alguma maneira, e as vitórias estão acontecendo, e isso é difícil. Estatisticamente, quando a gente olha o time, principalmente na defesa, estatisticamente falando, eu gosto de fazer, trouxe os dados do Joe Hayden, que me surpreenderam individualmente, comentando sobre ele, mas olhando toda a defesa como um todo, ela está muito bem classificada. Não preciso nem abrir nenhum dado aqui para poder confirmar isso. A defesa lidera alguns aspectos na NFL e está conseguindo trazer vitórias, porém levanta aquele alerta que eu comentei no início, de que a gente não está conseguindo agir em situações determinadas de jogo, como por exemplo terceiras descidas, que a gente sofreu muito. O Mike Hilton perdeu um tackle que gerou o touchdown do Miles Sanders, o Bud Dupree perdeu um sack que gerou uma campanha de touchdown para o Philadelphia Eagles. São lances pequenos que no final a gente mal sente, numericamente falando, em termos de estatística, mas que acontece, e esse tipo de lance, quando a gente perde, a gente não consegue encontrar uma alternativa de solucionar ou de superar no final dos jogos, geralmente vem derrotas. Isso lembra muito a equipe que ficou marcada, eu tava lembrando hoje de tarde, do San Diego Chargers lá de 2010. San Diego Chargers 2010 com o Philip Rivers, o Antonio Gates. Foi a melhor equipe da NFL em tudo que você pode imaginar. Tinha a melhor defesa, liderada pelo Ron Rivera, que era o coordenador defensivo, o ataque lá do Norv Turner e tudo mais. Um time que era extremamente equilibrado, um time que tinha tudo para ir muito longe, chegar na pós-temporada, mas encontrava maneiras que só o Chargers sabe de perder jogos, erros capitais que influenciaram no calendário e acabaram nem indo para os playoffs. Então, a gente encontrando maneiras de ganhar jogos, ótimo, maravilha, mas só ficar com essa atenção de fato para esses pequenos lances que acontecem no meio do jogo, que muitas vezes não é produzido nas estatísticas do jogo como um todo, e também não passa a sensação quando a gente olha os números da defesa, para ficar como um pequeno ponto de atenção, e quando a gente ganhar, tá tranquilo, mas na primeira derrota que a gente tiver, a gente vai estar sentindo, e o alerta vermelho vai subir maior do que em situações normais. Maravilha, amigo ouvinte. Pra gente fechar esse programa, lembrar você de mantenha-se feliz e satisfeito com uma campanha 4-0. A última vez que o Pittsburgh Steelers fez isso foi em 1979 e o resultado foi um título, tá? Foi o nosso 4º Super Bowl. Então, aproveite as vitórias enquanto elas estão vindo, porque vitória é sempre gostoso, é sempre um sentimento muito bom. O time está encontrando formas de vencer e não os adversários estão encontrando formas de entregar pra gente, tá? Então tem qualidade nisso. E os recados de sempre, sigam @BlackYellowBR no Twitter, no Instagram, assina o canal lá no Telegram, t.me/BlackYellowBR, que você vai ter acesso ao No Terrão, um mini podcast exclusivo lá pelo Telegram, mais informações, uma cobertura bem jornalística feita por lá, e também continua acessando o fambonanet.com.br, é a casa deste podcast, a casa de o que são agora 48 podcasts cobrindo a NFL, a NBA, a MLB e a NHL. Nos vemos ainda nessa semana, a gente ainda tem jogo contra o Cleveland Browns no próximo domingo, e tem um episódio de pré-jogo, terá um episódio de pré-jogo esperando por vocês mais adiante. Um grande abraço a todos e nos vemos na próxima. Here we go. Here we go. Here we go. Steelers, here we go. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. Every day when you log into ChumbaCasino.com, the ultimate online social casino, you get a free daily bonus. Imagine if you got daily bonuses in other parts of your life. I chose French fries over loaded French fries. I asked Stuart from accounting about his weekend, even though I don't care. I updated my operating system without having to call tech support. Collect your free daily bonus at ChumbaCasino.com now. And live the Chumba life. VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.